Olá, meus amigos, o Elton na área. Estou aqui para fazer uma pergunta para vocês. O que vocês compram na sua cidade com R$ 1? Aqui em João Pessoa, com R$ 1, se eu colocar mais um, eu compro 3 pães. Já que onde eu moro tá R$ 2 comprando 3 pães. Agora, não sei como é que é a situação aí, principalmente em relação a pão, mas eu sei o seguinte: para quem é investidor do IRB, meus amigos, hoje conseguiu comprar com uma moeda de R$ 1 uma ação. Então, o IRB, para quem desacreditava, para quem falava, nossa, é impossível o IRB chegar em R$ 1. Não é que foi possível, meus amigos. IRB hoje, renovando sua mínima histórica. Queda de 3,8%, mais um dia de volume muito fraco. Média tá lá nos 93 milhões em um dia e hoje movimentou 48. O que foi que não ajudou muito o IRB aqui, meus amigos? O contexto como um todo. Mercado tava bem pesado, o Ibovespa no início do dia rapidinho foi lá nos menos 2%. Na parte da tarde, conseguiu reagir um pouco e fechou com uma queda de 0,7%. Ibovespa futuro também amanheceu bem pesado, chegando a cair lá próximo dos 2% também, e fechou aqui com uma queda de 0,5%. Houve uma reação compradora ao longo do dia também, principalmente após as 3 horas da tarde. E aqui, meus amigos, no dólar, pancadaria também, dólar batendo lá nos 5,43 e hoje fechou nos 5,39 e mínima foi 5,33. Outros ativos da bolsa também tiveram dia aqui de forte volatilidade, Vale, Petrobras, vários ativos aqui importantes em dia de recuo, já que tivemos notícias um pouco pessimistas lá dos Estados Unidos, o número relacionado a indicadores de seguro-desemprego vieram abaixo do esperado, então sinalizando lá um ciclo mais apertado, um contínuo, né? Ciclo apertado na política monetária do país, os juros devem continuar aí subindo mais um cadinho. E o mercado como um todo foi mais para baixo. Inclusive, as ações do Brasil aqui, os índices do Brasil relacionados aos Estados Unidos não caíram praticamente nada. Lá nos Estados Unidos, ó, S&P 500 e Dow Jones caindo bem, S&P caindo 2%, o Dow Jones 1,5%, e aqui os futuros do S&P 500 já estão aqui com uma queda de 2% também, Nasdaq caindo 3% e João caindo 1,5%. E no IRB, mais um dia, sem nenhuma novidade, nada de atual, nada de nada de nada. Os aluguéis que estavam aqui apresentando aparentemente um sinal que ia renovar a mínima, voltou a subir levemente, mas no contexto geral aqui dos últimos dias estão aqui bem laterais. Aqui eu trago para vocês informações dos aluguéis, site IQB3, entre os dias 23 e 28. No dia 23, os aluguéis estavam aqui, ó, 69 milhões de papéis. E no último dia, estava lá 74,5. Uma vez que caiu, deu uma subida, quer dizer, deu uma subidinha, caiu e agora subiu de novo. E o que chama atenção, que é o que eu falo para ficar ligado aqui, preço médio dos vendidos, meus amigos. Vendidos baixaram o preço médio deles, eles estão posicionando-se para dar outra pancada do IRB para baixo. Porque eles realizaram aquele lucro. O papel foi lançado aqui, quando lançaram as novas ações, né? Tava acima de R$ 2. Então o preço do papel já caiu lá para 1,20, 1,30. Quem tinha muita posição vendida no IRB ganhou com sua bexiga. O que ele fez? Embolsou e já abriu outras posições. Agora, essas outras posições, essas novas posições, por enquanto, não estão tão pesadas quanto aquelas outras. Só ver que o papel chegou aqui a mais de 360 milhões de papéis alugados. A taxa, o preço médio aqui, 400% ao ano. O normal, 60% ao ano. E agora, deu uma reduzida, deu aqui uma estabilizada. A taxa para alugar as ações do IRB estão aqui bem baixas, muito baixas mesmo. 1,28% ao ano. Então veja que mesmo com os aluguéis caindo, taxa dos aluguéis caindo, o preço não consegue reagir. Por quê? Não há interesse comprador. Não há interesse comprador. Quem é grande aqui não está interessado em comprar o papel. Isso significa que o investidor pequeno tem que parar de comprar só porque o grande não está comprando? Não necessariamente. Mas você tem que saber que a situação da companhia é uma situação bem delicada. Lembrem-se, risco é proporcional ao retorno. Geralmente,
Ações mais arriscadas podem, no longo prazo, trazer um retorno maior, mas isso é uma parte da história. Ações com um risco maior podem acabar com seu patrimônio. Essa é a outra parte. Qual dessas partes está certa? As duas, meus amigos, porque existem os dois casos. Existe caso de empresas que as pessoas colocaram dinheiro lá, elas foram para patamares baixos, conseguiram se é, segurar, melhoraram, depois voltaram a subir. Mas também tem aqueles casos das empresas que estavam ruim, parecia que ia melhorar, pioraram, depois foram piorando cada vez mais, quando foi ver a cotação só caindo, cada vez mais papéis fazendo grupamentos. Grupamentos não é nada bom. Inclusive aqui, se o IRB passar 30 pregões consecutivos abaixo de R$ 1, que inclusive o primeiro dia já pode ser amanhã, se tivermos um mercado mais pesado, só lembrar que estamos perto das eleições, né? Mercado como um todo pode ter aqui um dia mais corretivo. Quer dizer, mais um dia corretivo. Um dia mais corretivo não, né? Outro dia mais corretivo. Então começa agora o perigo do grupamento. Essa é a questão. O que me deixa meio triste é o cara falar, nossa, porque o Barsi não tem como ter errado. O Barsi não sei o quê. Cara, porque eu acho que isso aí a gente aprende com a mãe, né? Mãe, aí eu vou pra tal lugar porque todo mundo vai. Minha mãe falava assim: você não é todo mundo. Então você não vai que quem manda em você sou eu. É que alguém tem que mandar em você? Não, é o seguinte: Barsi, ele tem uma realidade totalmente diferente. Barsi tem bilhões em ativos. Ele tem empresas sólidas. Muitos papéis de empresas sólidas. E para Cielo e IRB, que são empresas que estão aqui numa situação mais complicada, na época que ele falou que fez o investimento, um pouco depois, ele tinha 3% da carteira. Então vamos dizer aqui um exemplo. Se eu sou um cara pequeno, minha carteira é de R$ 10.000, é a mesma coisa que eu falar que eu teria R$ 300 nessas ações mais complicadas. Se fosse uma ação de 100 mil, se fosse uma carteira de R$ 100.000, era a mesma coisa que falar que eu tinha R$ 3.000 nessas ações. Qual é o problema da sardinhada? O cara vê o Barsi comprando, fala assim, rapaz, Barsi comprou IRBR3. Então, se ele comprou, é porque vai dar certo, porque ele é bilionário, ele sabe o que, que ele faz. Meu amigo, ele sabe o que ele faz para ele. Para ele, Barsi compra uma ação e deixa lá. Se essa ação fizer aqui sucessivos grupamentos, tanto faz. Isso não vai afetar em praticamente nada o patrimônio dele. Agora, outra coisa é um sardinha que não tem o mesmo poder financeiro que ele, seguir essas dicas, entre aspas, né? De forma descarada, sem converter para a realidade dele, meus amigos. Cada pessoa tem uma realidade diferente. É isso que a pessoa tem que ter noção. Eu vejo, infelizmente, que alguns ficam se perdendo, ficam querendo se comparar, mas não tem como comparar realidades diferentes, certo? E o IRB aqui, ó, mais um dia, volume fraco, vou olhar com vocês quem foram os maiores comprados e maiores vendidos nas ações. Se querem mais ações como essa, mais quadros como isso nos vídeos, deixa abaixo no seu comentário, em que eu trago aqui os maiores compradores e vendedores por corretoras. Lembrando que aqui são os clientes que operam nessas corretoras. São as ordens de compra e ordens de venda e o saldo. Tá vindo mais ordem de venda ou mais ordem de compra daquela corretora? Então aqui por papéis do IRB, XP, quase 4 milhões de papéis, comprou hoje. Planner, 2 milhões e 300. Itaú, 2 milhões e 200. Clear, 1 milhão e 700. E Necton, 1,5 milhão de papéis. Na venda, esses aqui foram os maiores vendidos. Grandes, corretoras grandes, ó. Ativa, 4 milhões e 900 mil papéis vendidos. O saldo vendido, né? Merrill, 3 milhões. Morgan e JP Morgan, quase 200, quase 2. Bradesco, 1 milhão e 300. E UBS, 750 mil. Então aí, pancada forte. E aqui, ó, ordens agressoras, ou seja, quem estava movimentando o mercado. Ordens agressoras hoje foram 61% vendedoras e 39% compradoras. Então, mais um dia aqui que os compradores botaram para descer. E eles estão fazendo isso na região de mínima histórica do papel. Maior ordem comprada hoje, deixa eu ver aqui. Aqui tem as ordens apenas acima de 500 mil papéis. Maior ordem comprada,
Maior ordem comprada foi essa. 1.464.000 papéis, região do R$ 1,01. E a maior ordem vendida, vendedor, foi isso aqui, da Ativa. Numa ordem só. Numa ordem só, certo? Opa. Numa ordem só. 3.439.000 papéis. Foi uma ordem que saiu de 13,22. Das ordens grandes, ordens acima de 500 mil, ó. Hoje foram 6 ordens compradoras e 4 vendedores. Mas a maior de todas foi a ordem vendedora, quase 3,5 milhões de papéis. E a maioria das ordens, como eu mostrei aqui, foram ordens vendidas. Qual a questão? O IRB, para quem acredita na companhia no longo prazo, está aqui na sua região mais descontada. Mas ela não está nessa região mais descontada à toa. Ela está nessa região descontada porque as incertezas sobre as companhias, elas, ao invés de serem diluídas conforme as últimas divulgações de resultados da companhia, pelo contrário, elas só estão aumentando. Até agora, a companhia está com os seus prejuízos acumulados maior do que o ano passado. Ela lançou oferta de ações, novas ações, em 2020. 2 anos depois, lançou uma nova oferta de ações, captando novamente recursos no mercado. Se ela continuar uma empresa não lucrativa, ela vai ter que recorrer a sucessivos lançamentos de ações, ou seja, diminuindo o valor da empresa, diminuindo o retorno aos acionistas. Então tem que ter isso em ideia. IRB é um investimento de risco. Qualquer ação negociada próximo de R$ 1, a primeira coisa que tem que vir na mente de um investidor mais consciente, de um investidor mais precavido, é o grupamento das ações. Grupamento gera dilapidação do nosso patrimônio. Então, tomem cuidado, saibam diversificar suas carteiras, prestem atenção em empresas boas, empresas baratas e que podem ficar mais baratas ainda, porque elas já deram uma esticadinha graficamente, mas que são empresas sólidas, empresas que pagam dividendos. Não é o caso do IRB. Pode vir a ser? Sim, com certeza, pode vir a ser, mas não é o momento. Temos que saber diferenciar as análises de empresas que são sólidas e empresas que podem vir a ficar sólidas.